Olá vocês, dando continuidade agora à nossa segunda aula do curso Aspectos Econômico, Histórico e Geográfico do Tocantins. Hoje nós vamos falar sobre a luta para criar o Estado do Tocantins, que durou séculos. Só lembrando, na aula anterior, vocês viram que na história a gente precisa sempre estar recordando de três variáveis: as datas, os fatos e o contexto histórico. E hoje nós vamos utilizar muito essas três variáveis. Para se criar o Estado do Tocantins, no dia 5 de outubro de 88, como vocês viram na aula anterior, através da Constituição Federal, artigo 13, teve uma longa história de luta, onde envolveram vários personagens, vários fatos, em várias datas. Nós temos, por exemplo, a criação da Comarca do Norte, em 1809. Então, fato. Criação da Comarca do Norte, período 1809. Personagem, o Teotônio Segurado e vários líderes que participaram desse movimento, engajado aí pelo Teotônio Segurado. Portanto, 1809, quando o Teotônio chega aqui, nomeado por Dom João VI, ele encontra uma capitania de Goiás abandonada, isolada, principalmente o norte de Goiás, e cria a Comarca do Norte. E esse foi o primeiro movimento que vai aí alavancar todo o processo de criação. Depois tivemos vários outros personagens, o Visconde Tauná, ainda no período republicano, o Ezequiel Batuba, um geógrafo, Mas aí nós vamos ter a figura do Lísias Rodrigues, na década de 1930. Olha bem, data, década de 1930, fato, a luta pela criação através do aviador brigadeiro Lísias Rodrigues. Contexto, ele encontra aqui o norte de Goiás isolado, abandonado, vem criar a linha aérea, o Correio Aéreo Nacional, e faz um estudo e leva a proposta para o então presidente da República, Getúlio Vargas. Como o governo de Getúlio Vargas, nesse final da década de 30, no final da década de 30, estava muito tumultuado, não ganha força, mas esse estudo dele vai beneficiar muito. Mais na frente, nós vamos ganhar mais outro personagem, na década de 50, o juiz de Porto Nacional, Feliciano Machado. Veja bem, novamente nós vamos estudar as três variáveis. Data, década de 1950, mais precisamente o ano de 1956. Fato, a luta pela criação através do juiz, coordenado pelo juiz de Porto Nacional, Feliciano Machado. E aí, nós temos vários contextos aí, nós podemos contextualizar vários fatos, contextualizando. Inclusive, um grande comício que ele realizou na cidade de Porto Nacional, no dia 20 de maio de 1956. Olha bem a data, 20 de maio de 1956. Isso aí nós vamos trazer para a história moderna. A criação de Palmas se deu no dia 20 de maio de 89. Foi justamente uma homenagem a esse fato que ocorreu em 1956. Quando a gente começa a ligar a história, começa a estudar a história, a gente começa a ligar os fatos históricos. Portanto, nós não podemos esquecer desses três itens: datas, personalidade que participaram do movimento. Aí nós tivemos também mais dois movimentos muito importantes. Nós tivemos aí a CENOG, Casa dos Estudantes do Norte Goiano, que foi na década de 60. Aqui no Norte de Goiás não tinha faculdade, não tinha curso técnico, e as pessoas só tinham mal primário. Algumas cidades, inclusive Pedro Afonso, Porto Nacional, cidades um pouco maiores, que era ligada à igreja. E esses jovens idealizadores foram para Goiânia estudar, e lá em Goiânia, muitos deles conviveram com o próprio Feliciano na década de 50, e aí na década seguinte, que era já 1960, um período onde o Brasil passava por uma crise, onde os militares tomavam de conta, uma crise muito grande, esses jovens encabeçaram o movimento, mas acabaram perdendo força porque foram presos, alguns também foram até expulsos do país, mas não foi desperdiçado o tempo, foi muito importante, porque manteve vivo esse movimento, ganhou muito espaço para na década de 80, quando o país vivia um outro momento histórico, reerguer um outro movimento que muitos
estavam na CENOG participaram desse outro movimento, foram cabeçados por CENOGianos, que foi a CONORTE. Foi uma entidade apartidária, composta por intelectuais, políticos, empresários, a população, a dona de casa, né? Aquelas pessoas que tinham o idealismo de criar o Estado do Tocantins, levantaram a bandeira e, através, na época, precisava, é claro, de um deputado, de um legislador, na época, então, o deputado federal Siqueira Campos, da região norte, levou essa bandeira para o Congresso, lá chegou a ser aprovada 2 vezes, olha aí, data, fato, contexto. 1985, data, fato. Foi aprovado por 2 vezes a criação do Estado do Tocantins. Contexto, situação econômica, política que o país vivia, foi negado pelo então presidente José Sarney, não aceitando a sua criação à lei, não autorizando e revogando a lei, né? Não sancionando a lei. E na lei sempre ele justificava 2 itens. Que o país não teria condições para se criar um novo Estado, para manter esse novo Estado por alguns anos. Essa era uma das alegações. E a segunda é que estaremos à porta de uma Assembleia Nacional Constituinte e lá seria o fórum apropriado para se debater. Realmente, no ano seguinte, 86, veio a Constituição. Em 1987 e 88 foi discutido na Constituição Federal vários projetos de criação de vários estados, ou seja, um projeto amplo de redividir o país. Alguns morreram pelo meio do caminho, como o Estado de São Francisco, Triângulo Mineiro, o Carajás, o Tapajós, Solimões, Maranhão do Sul, Gurgueia e outros estados foram morrendo no meio do debate, mas a criação do Tocantins foi permanecendo viva, né, no debate na Constituição, que culminou no artigo 13, que nós falamos na aula anterior, que quem não assistiu eu recomendo a novamente assistir. Quem assistiu, assistir novamente, e quem não assistiu, ir lá e assistir a aula número 1, onde eu conto todo o capítulo do artigo 13, conto todo o enredo, né, resultando nesse artigo 13, e esse artigo 13 é a nossa certidão de nascimento, e aí termina toda essa história de luta para criar o Tocantins. Colocando o estado do Tocantins, lá o artigo 13, na região norte, pela divisão do IBGE, e na geoeconômica, na Amazônia Legal. São 2 regiões diferentes. Nós vamos mais na frente, vamos ter uma aula sobre regionalismo e vamos explicar a regionalização do IBGE e a regionalização onde coloca da geoeconômica, que coloca o Tocantins na Amazônia Legal. Então vocês não percam as próximas aulas. Por hoje é só, mas aguardamos vocês nas próximas aulas. Até a próxima.